Era uma vez um país na ponta do fim do mundo, onde o mar não tinha eco, onde o céu não tinha fundo, onde longe, 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 mais longe que a ventania, mais longe que a flor da sombra ou a flor da maresia, em 7 lagos de pedra, 7 castelos de nuvens, em 7 cristais de gelo, uma princesa vivia. Era uma vez um país na ponta do fim do mundo, onde o mar não tinha eco, onde o céu não tinha fundo, onde longe, 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 mais longe que a luz do dia, com sua coroa de abetos e seus anéis de silêncio, suas sandálias de tempo, seu tiar de nostalgia, uma princesa tecia o seu tapete de espanto no fio da fantasia do seu casulo de encanto. Há tantos, tantos anos que já ninguém sabe ao certo quantos, por aqui passou um cavaleiro sem origem definida nem destino preciso. Desceu, apenas tinha a honra que jurara guardar ao receber a espada com que lutava e a memória de todos os feitos que conquistara em terras tão diversas e distantes. Numa pequena ilha no meio do Tejo, num areal dominado por um castelo inexpugnável, vê uma princesa que nada na frescura do rio. Do mês em que tudo isso aconteceu, apenas se sabe que era quente, que o sol abrasava o corpo da princesa e por isso ela nadava, que o vento não passava de uma aragem morna e sedutora, que dos silvados vinha um cheiro inebriante a campo e que o cavaleiro, esquecendo tudo, por ela se apaixonou.
O castelo encontra-se bem conservado no conjunto das suas principais muralhas e torres, estando apenas destruídas as divisões ao nível do pátio. A sua arquitetura pode dividir-se em 3 partes: a quadrela, definida pelo espaço entre as 2 cinturas de muralhas, o pátio da torre de homenagem e a própria torre. Transposta à porta principal, encontramo-nos no vestíbulo do castelo, cercado pela muralha amaiada. Uma pequena rampa dá acesso a um terreiro anteriormente coberto, a avaliar pelos vestígios da cobertura existentes nas paredes laterais. Na muralha sul, abrindo sobre o rio, janelas de nervura central, de construção simples e tosca, indicam que a atual austeridade arquitetónica do castelo estava anteriormente amenizada pelos elementos não militares hoje desaparecidos. De toda a construção sobressaem as soluções encontradas para cada quebra de direção da muralha e que dão ao conjunto uma beleza onírica. Os bastiões, que pela sua secção circular se distinguem dos escobelos de secção quadrada, capricham pelas variações de forma, adaptando-se ao terreno, às necessidades de defesa e ângulo de tiro. As ameias são largas, definindo merlões altos e robustos, permitindo o espaço necessário ao disparo das bestas. A área entre a cintura da torre de homenagem e as muralhas exteriores constituía a primeira linha defensiva, guarnecida por um troço de homens de armas, apoiados pelos soldados que ocupavam as torres. Ao primeiro rebate, as muralhas apareciam repletas de besteiros que lutavam das seteiras distribuídas em 2 níveis de tiro, bem visíveis no plano inferior ao das ameias. Para permitir a fuga de um mensageiro, existia uma saída de recurso, de difícil acesso, junto à água. Mas caso a lealdade não fosse comum a todos os defensores, era também esse o ponto mais vulnerável do castelo, a porta de possível traição. A utilização dos desníveis do terreno faz com que a muralha da torre de homenagem fique num plano superior, numa posição de supremacia após a conquista da quadrela. A torre de homenagem, composta por uma sólida torre quadrangular sobranceira às muralhas, era o derradeiro reduto onde o alcaide-mor e os seus homens de armas sustentavam, no último combate, a homenagem que tinham jurado ao rei ao receber de suas mãos a alcaidaria do castelo. O acesso à torre de homenagem faz-se por um caminho que liga a porta principal à da torre. O caminho, formando um duplo ângulo para impedir os enfiamentos de tiro, corre bem encostado à muralha, obrigando os assaltantes a lutar permanentemente sobre as descargas vindas do alto. Por cima da porta, articulada num arco de volta perfeita, encontra-se uma inscrição latina sobre mármore branco, onde se diz que no ano de 1171, o mestre Gualdin de Braga edificou o castelo de Almorol com os seus freios. Transposto o estreito acesso, encontramo-nos num pequeno pátio que dá passagem para a torre de homenagem. Na muralha são ainda visíveis vestígios do suporte de uma plataforma que ligava o pátio à torre. Frente à porta, umas escadas dão acesso aos adraves e bastiões da muralha que defendiam o castelo por esse lado. O ângulo formado pela construção permite a defesa da porta pelo interior, a partir dos adraves, numa última tentativa para rechaçar o inimigo. Este ângulo do castelo é formado por 2 bastiões independentes da restante muralha. Estão ligados por uma linha dupla de defesa. Assim,
Os defensores podiam continuar a circular entre eles, reorganizando as suas linhas, sem serem diretamente atacados pelas costas, caso o resto do castelo tivesse sido tomado. Dominando todo o conjunto, a torre de homenagem é o símbolo do domínio senhorial e o último bastião de defesa. Ao tempo da Reconquista, os castelos eram alvo de incessantes combates e, do alto da torre, ora tremulava o crescente muçulmano, ora o pendão português. Nada se sabe ao certo sobre as fortificações que antes aqui existiram. A construção de um castelo remonta ao tempo da dominação romana. É provável que, com a sua queda, o castelo tenha entrado em decadência e só com o avanço cristão tenha sido reconstruído. A reedificação ficou a dever-se a Gualdim Pais, grão-mestre dos Templários de Portugal. Nascido em 1118, em Marecos, muito novo ficou ao serviço de Afonso Henriques. Tomou parte em todas as batalhas contra os mouros e, depois da conquista de Lisboa, segue para a Palestina. No regresso, é eleito grão-mestre provincial da Ordem dos Templários em Portugal. A Ordem dos Templários, Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo, foi fundada em 1118 por 9 cavaleiros para proteger os caminhos dos peregrinos entre Jaffa e Jerusalém. Usava uma capa branca com uma cruz vermelha junto ao coração. O grito, não a nós, Senhor, não a nós, mas dá glória ao teu nome, era a sua divisa. Depois, a um sinal dos mestres, avançavam em silêncio para o combate e, em fileiras cerradas, lutavam até à vitória ou à morte. Individualmente eram pobres, mas levaram pelo seu comportamento a que a ordem se tornasse rica por doações recebidas. Os privilégios e riquezas acumulados acabam por suscitar invejas e cobiças. No século XIV, Filipe o Belo de França convence o Papa Clemente V a extinguir e perseguir a Ordem do Templo. Depois de um processo vergonhoso, o grão-mestre é queimado vivo, em Paris, e muitos cavaleiros fogem para Portugal. Recebidos por Dom Dinis, recolhem-se na Ordem de Cristo, de tanta fama e glória. Muitas são as lendas de tesouros escondidos, simbolismos e cerimónias secretas dos pobres cavaleiros de Cristo que ainda hoje escapam à interpretação. Almorol, o mais belo castelo que Gualdim Pais construiu, evoca tudo isso: a lenda e a guerra, o repouso e a incerteza,
a beleza e a eficácia militar. As suas muralhas exteriores formam um conjunto homogéneo e funcional de defesa, reforçando os desníveis naturais do terreno. O castelo está orientado de modo a que a sua entrada principal coincida com o estreitamento do caminho que lhe dá acesso. A porta principal é sempre um dos pontos mais sensíveis dos castelos. Eram normalmente construídas com robustas pranchas de madeira solidamente reforçadas por dentro. Para aumentar a sua capacidade de resistência aos assédios dos aríates, acrescentavam-lhes poderosas trancas, de que se vêem ainda os vestígios dos encaixes nas paredes onde assenta a porta. Do lado de fora, foi, em época posterior à construção do castelo, aposta uma placa, onde se encontram gravados para a posteridade os principais feitos daquele que foi o 6º grão-mestre da Ordem Templar em Portugal e o responsável pela reconstrução do castelo, Dom Gualdim Pais. Hoje já só resta a memória e o local que tudo evoca. Sonhos e proezas, lendas e paixões. Da poeira do tempo que nem tudo esquece, ficou a história de um cavaleiro que por aqui passou numa tarde de mistério e que por uma princesa se apaixonou. Dentro do castelo, onde a princesa se refugiara, encontrou o cavaleiro um gigante que se interpunha entre si e o desejo que o abrasava. Foram horas de luta sem fim, de golpes feridos parte a parte com a determinação da vitória, de avanços e recuos onde a morte e a vida se confundiram até que o cavaleiro vence o gigante. A vitória, com tanto custo alcançada, pareceu à princesa insuficiente como penhor do seu coração. Triste, o cavaleiro ficou a guardá-la no lugar do gigante, ansiando que a sua dama o julgasse, por fim, digno do seu amor. E diz a lenda e a memória desses tempos tão distantes, que ninguém sabe ao certo quantos foram, que ainda hoje, nas noites de luar, se ouvem do alto das muralhas as lamentações do cavaleiro triste.